Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos nos assentar agora e receber a palavra que vem de Deus, e que ela venha a ser guardada no coração de cada um em nome de Jesus, e que venha frutificar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Eu sinto a presença do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Eu sinto a alegria do Senhor em nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que essa presença que nós buscamos aqui nesta casinha de oração, você também possa buscar lá na sua casa. Se encerre lá no seu quarto. Coloque um louvor de adoração e adore ao Senhor. Adore, adore sem pedir nada, irmãos. Porque Ele já conhece a tua necessidade. Você já orou, você já pediu, e Ele não é surdo para que não possa ouvir. Agora você pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Aleluia, porque Ele merece, Ele merece, Ele merece. Aleluia, glórias a Ti, toda glória, toda honra, Senhor. Amém? Nós precisamos aplaudir ao Senhor. O aplauso é uma forma de aleluia. É uma forma de dizer: eu me regozijo na Tua presença, Senhor. Eu me regozijo na Tua graça. Eu me regozijo. Amém, irmãos? Amém. Sejam simples, irmãos. Sejam simples no meio do corpo de Cristo. Sejam simples, sejam como criança. Eu quero ser como criança, irmão. Eu sou um homem fechando aos 50 anos, mas eu sinto como uma criança. Eu gosto de brincar, eu gosto de rir, eu gosto de me alegrar, mas isso vem de mim? Não, isso não vem de mim, isso vem daquilo que está dentro de mim. E que é o que está dentro de você também. Às vezes você tem que olhar para dentro de si, irmãos. E você olhando para dentro de si, você vai ver luz dentro de você. Mas se você constantemente só olhar para fora, você vai olhar para as pessoas, você vai se intimidar, você vai ficar com vergonha, você vai começar a pensar: mas vão dizer que eu sou louco, porque vão dizer que eu sou isso, que eu sou religioso, que eu sou fanático. Então olhe para dentro, irmãos. Olhe para dentro, feche seus olhos. Senhor, eu vejo luz do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que maior é o que está em mim do que está no mundo, irmãos. Você tem algo, aleluia! Você tem algo precioso dentro de você. Você tem algo precioso, que é valoroso, que é grandíssimo, que é o selo do Espírito Santo dentro de você. Amém? Alegre-se no Senhor. Abra o seu livro, a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Aleluia, glória, santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda glória. Nunca saia dessa presença, irmãos. Mais difícil que seja, mais difícil que esteja a sua vida, não saia da presença do Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim no versículo: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. Veja que só neste versículo, se eu me deixar levar pela inspiração do Espírito Santo, eu passo toda manhã para dar o entendimento para você. Muita coisa tem só neste versículo. Visto que temos um grande sacerdote, o que ele está dizendo? O que o Espírito Santo está falando através da palavra? Que nós temos um grande pastor. E não é o pastor Xavier. Não é o pastor terreno. Não é o pastor que tem títulos, que tem formação em teologia, ou porque fala bem, porque que é bem falante. Não é esse pastor que o Espírito Santo está nos dirigindo. O pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Se você, a própria palavra em Hebreus, quando você estuda Hebreus,
Você vai ver que Hebreus capítulo 8, no versículo 12, ele fala assim, ó, uma promessa de Deus lá no Antigo Testamento. Ele disse assim, ó, que chegaria a época, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou mostrar para você. Glória a Deus. Quem tem paciência, diga amém. Amém. Aleluia. Deixa eu achar aqui para não ficar nas minhas palavras. Mas o Espírito Santo venha manifestar isso para você. Amém? Glória a Deus. Olha só. Não precisa abrir, irmão. Só prestem atenção aos seus ouvidos e seu coração. Porque a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz assim, ó, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Esse concerto é com nós, através de Cristo, diz o Senhor. Porém, quer dizer, colocarei, que vou colocar, eu vou plantar. Porém, as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheces o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Era a promessa de Deus para nossa geração. Ele está dizendo assim, ó, se vocês buscarem intimidade comigo, mas intimidade verdadeira, um quebrantamento verdadeiro, eu vou trabalhar de dia, mas de noite eu vou tirar 1 hora, vou tirar meia hora, mas só para estar de joelho dobrado, com o rosto no pó, chorando, pedindo, reclamando, ali e louvando o Senhor, buscando intimidade com Deus e lendo a palavra até o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Vocês não precisariam mais de pastores para estar pastoreando vocês. Por causa do povo ser rebelde e preguiçoso de não querer ler Bíblia, por causa de povo rebelde que não quer orar, a oração, a porta aberta para você entrar e ter intimidade com o Pai, por esse tipo de coisa que Deus permite hoje homens estar acima dos homens, permite levantar pastores. E infelizmente nós estamos num tempo onde tudo está se concretizando a palavra. Deus não está levantando mais pastores, mas por si só os homens estão se levantando, estão se consagrando, e aí entra o perigo, porque está entrando lobos, está entrando mercenários para introduzir as suas doutrinas, para introduzir as mentiras, os enganos. Tem ministérios, um ministério eu tenho visto, um ministério chega a ter 12 pastores, mas nenhum presta para fazer a obra de Deus, e tem levado os filhos dos outros para os pecados. Aí para você ver que o consagrar não veio de Deus, veio do homem para o homem. Deus permite porque estamos na graça, mas todos eles vão dar conta do que estão fazendo. Amém? Mas como diz Hebreus 8, se vocês me buscassem, o conserto que eu estou fazendo com vocês através de Jesus, vocês não precisariam mais do homem. Por que não precisariam mais? Porque o Espírito Santo já está naqueles que querem aprender. Por isso que Deus derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que nós não viéssemos a depender dos homens. Mas você não quer, muitos não querem ter essa responsabilidade de buscar, de se consagrar, de jejuar, de ter comunhão, de buscar, de afastar certas coisas que você sabe que não deve fazer mais. Você não quer se desligar, você não quer se desapegar de certas coisas que está afastando. Você até diz com a boca, mas eu sei que Deus é comigo, mas Deus já está afastado de você. Deus não precisa usar homens para te aconselhar, porque Deus já derramou do seu Espírito em todos os homens, para que aprendam e andem com Ele. Amém. Glória a Deus. Daqui para frente, irmão Renato, daqui para frente, igreja, só vai abrir
portas, por enquanto esta porta está aberta, como disse a irmã Vera. Mas se me dá louca, se Deus mandar fechar, eu não vou pensar. Eu simplesmente vou fechar. Ah, mas o pastor se desviou. Não, meus irmãos, agora, vou fazer um sinal aqui, Agora não é mais comigo. Agora é você e Deus. Ou você decide se converter, se arrepender dos pecados e andar nos caminhos de Deus, ou anda com a vida que tu quer e anda achando que tu é de Deus. Saul, por isso que isso aqui também serve para os obreiros, irmãos. Deus, na época, nós vivemos 3 fases da Bíblia, 3 fases nós passamos. A primeira fase foi a lei mosaica, que era a lei de Moisés, que era pelas tábuas, os 10 mandamentos. Amém? Nós tínhamos lá na época que obedecer a lei das placas, das pedras que estava escrita as 10 leis, os 10 mandamentos. Nós tínhamos que obedecer. Depois veio a fase da lei dos profetas. A lei dos profetas, Deus levantava profetas. E não era profetas, era profeta. Era um profeta por cada nação. Hoje você vê profeta para tudo que é lado. Até pastor no altar, Deus mandou te avisar, Deus te mandou te alertar. Deus disse, não, isso é espírito de bruxaria que já está dentro dessas igrejas podres. E eu falo com a autoridade do espírito que está em mim. Amém, Senhor. Amém? Então teve a lei mosaica, que é a lei das placas, dos 10 mandamentos. Depois teve a lei profética, que vem pelos profetas. E Deus falava através de um homem que ele escolhia. Aí sim, aí chegava Deus, como vou dar o exemplo de Saul e Samuel. Deus levantou Samuel para ser o profeta da cidade de Israel. Aí a cidade, o povo, como sempre, queria um rei, porque ele botava o olho nas outras nações e olhava e dizia, não, mas todas as nações têm rei, nós não temos. Nós temos um profeta que é juiz aqui, fazendo todo tipo de obra, nós não queremos mais um profeta. Nós queremos também um presidente, nós queremos também um prefeito na cidade. Então tá, eu vou colocar, mas isso não vai mudar nada. O meu profeta continua sendo meu profeta. E tu vai obedecer a ele, rei. Mesmo tu sendo presidente do governo, mesmo tu sendo prefeito do governo, tu vai continuar obedecendo o profeta. Aí levantaram Saul. Saul rei. Aí Samuel continuava sendo profeta de Deus. Não mudou nada. Aí Samuel deu uma ordenança para Saul. Saul achando que era de Deus. Porque quando ele andava com Samuel, diz que Saul até profetizava. Até profetizava, mas era espontâneo, era coisa rápida. Então Samuel botou no coração que Deus andava com ele, que Deus falava com ele. Só que um dia Samuel pegou e disse para Saul, Saul, o negócio é o seguinte, daqui a 7 dias eu vou vir, eu que vou consagrar, eu vou sacrificar, porque eu sou sacerdote, eu fui levantado sacerdote. Tu é rei do povo, tu não é rei de Deus, tu não pode ser rei de Deus, Deus é o teu rei, tu está debaixo dele. Chegou lá, Samuel, acho que foi Deus testando a fé de Saul, botou ele na prova, vamos ver se ele vai obedecer Samuel. Diz que Samuel se atrasou, e Saul, temendo a quem? Temendo ao povo. Saul não temeu a Deus, temeu ao povo, com medo de perder o povo, perder a família, perder isso e aquilo. Foi lá e inventou de dar uma de sacerdote. Foi lá dar uma de que não, eu posso sacrificar. Foi lá e fez o sacrifício. Terminou de sacrificar, Samuel chegou. Era uma prova que Deus estava apontando para Samuel, para ver se ele ia ser obediente ou não. Aí já começou o reino de Saul ser rasgado de a pouquinho. Aí depois Samuel pegou para Saul e disse assim, Saul, vai lá em Amaleque, nos Amalequitas, e destrói tudo, não deixa nada vivo, desde os animais, desde os bebês, dos adolescentes, dos jovens, dos velhos. Eu não quero que fique ninguém vivo, porque foi uma promessa de Deus. Quando o povo de Moisés, quando Moisés estava liderando o povo, diz que Moisés passou com o povo na cidade, na nação dos Amalequitas, diz que os Amalequitas fizeram maldade contra Israel, e Deus prometeu que um dia ele ia vir com a vingança, e estava no livro, e chegou o grande dia da vingança, e chegou nas mãos de quem? De Samuel, dá essa ordem para Saul, era obra de Deus. Chegou Saul lá, Samuel chegou e disse para Saul, Saul, vai lá e mata todo mundo, não quero saber de ninguém, mata.
Você pode dizer assim para mim, mas que Deus bem mau é esse? Não, irmãos, Ele está arrancando o mal desde a raiz. Porque Deus conhece o nosso coração desde o ventre da nossa mãe. Ele já sabe o que vai ser no futuro. E Ele sabe que muitos vão nascer, Ele vai permitir para nascer, mas vai morrer na rebeldia, vai morrer na maldade. Então, Ele tinha um propósito para Israel. Então ele, pela lei dele, Ele tinha que cortar o mal pela raiz. Chegou lá e mandou Saul: Saul, pá, Saul. Saul pegou lá e salvou o rei do Amalequita. E ainda, olha só, ainda no pensamento dele, nas imaginações dele, ele dizia que ele estava fazendo para Deus. Olha a importância de vigiar, irmãos. A importância do jejum, quebrar a carne. Você não faz jejum para os outros, você faz jejum para você. Você faz jejum e ter vida de oração mesmo, de oração, com Bíblia aberta. Porque senão você se cauteriza achando que está fazendo a obra para Deus e você não está, você está no espírito de rebeldia. Saul pegou lá, trouxe os animais, trouxe o melhor da vaca, trouxe o melhor da ovelha, e bem faceiro via Saul, e ele vinha cantando ainda, dizendo: ó, eu trouxe os animais para sacrificar para o Senhor, eu trouxe os animais porque eu quero fazer uma oferenda para o Senhor, porque eu quero... Samuel olhou aquilo: que é isso, cara, que tu fez? Desobedeceste de novo a Deus? Não, eu estou fazendo, se Deus mandou falar, eu estou fazendo. Deus não está te mandando falar nada. Deus está mandando você obedecer, e se Deus está mandando obedecer, obedeça e pronto, final. Não é uma escolha, é uma decisão. Amém? Mas Senhor, eu trouxe o melhor do gado, porque o povo pediu. Olha o povo de novo. Eu não dou bola para o povo, irmãos. Eu não dou bola para quem vai gostar ou quem vai deixar de gostar. O importante é que eu estou cumprindo. Eu vou morrer, vou levar esta Bíblia comigo, certo que eu fiz o que Deus me mandou fazer. Aleluia! E Saul ali, desesperado com Samuel. Mas Senhor, o povo e eu quisemos trazer o gado, porque nós queríamos oferecer o melhor para o Senhor. Nós queríamos oferecer o melhor para Deus. Nós queríamos oferecer o melhor. É como hoje, por isso que eu digo para os obreiros, eu digo para mim: não faça aquilo que Deus não mandou. Faça aquilo que Deus manda. E não é uma escolha, não é uma questão de orar, é uma questão de obedecer. O ministério de Saul acabou ali, irmãos, porque não obedeceu a palavra de Deus através do profeta. Essa é a lei dos profetas, que eu quero caminhar você para a graça. Terminou a lei de mosaica, que era a lei das placas, dos 10 mandamentos. Terminou a lei dos profetas. Agora entrou a lei da graça, a qual também está em Hebreus. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para você e quero que você esteja com os ouvidos bem abertos. Hebreus 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Essa muitas maneiras, ele está dizendo o quê? Na época ele falava pela lei mosaica e pela lei dos profetas. De muitas maneiras, pela placa, lei dos 10 mandamentos, e pelos profetas. Mas hoje nós estamos vivendo outra lei, que é a lei da graça, que diz assim: de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Os pais era lei mosaica, e pelos profetas, e nós falou-nos nesses últimos dias, para nós agora, seu Agapito, para nós, que é os últimos dias. Jesus está vindo, Jesus está nos preparando para nos levar para a casa do reino. Esses são os últimos dias. O que ele diz? Nesses últimos dias, pelo Filho. Ele não fala mais pela lei mosaica, que eram as placas dos 10 mandamentos. Ele não fala mais, por isso que eu digo, existe profeta ainda? Existe, porque lá no Novo Testamento ainda mostra alguns profetas, mas não como está vendo hoje, irmãos.
Hoje tem pessoas que estão pegando a tragédia que está acontecendo no mundo, que as coisas que estão acontecendo no mundo, vão para as redes sociais, vão para a televisão e dizer: Deus mandou dizer, mandou avisar que vai ter um terremoto, que vai matar gente, que vai morrer fulano. Porque não, isso é tudo mentira, isso é um espírito de enganação, porque tudo já está tudo selado, só tem que se cumprir. Você só tem que prestar atenção na palavra de Deus e você vai receber. Aleluia! Diz assim, ó: e nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu, ó, Deus levantou Jesus, constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hoje, quem fala com nós é Jesus através do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para nós finalizar aqui, para nós ir para a Santa Ceia, irmãos, visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, que penetrou nos céus. Aqui esse penetrou nos céus mostra que quando ele ressuscitou, ele andou 40 dias, 40 noites, ainda instruindo o povo. Dona Cândida, ele andava, só que ele chegou um dia, Dona Cândida, que ele subiu no monte com mais 500 e tantas pessoas, e ele do nada, irmão, parecia uma mágica. Quem olha vai ser um mágico. Diz que Jesus começou a flutuar, começou a subir, irmã, começou a subir, e diz que todos os olhos que estavam ali estavam vendo. Jesus em carne estava subindo, não estava em espírito. Se ele tivesse espírito, ninguém estava vendo, mas ele estava em carne, por isso que todo mundo via. E Jesus subia, e Jesus subia, Jesus subia, e subiu, e foi até onde? Até o reino do Pai. Aleluia! Aleluia! E a palavra do Senhor diz que Ele está sentado à direita do Pai, rogando por nós, rogando por você, rogando por você. E Jesus subiu ao céu, rogando por nós. E aí no final diz assim, no mesmo versículo diz assim, ó: retenhamos firme a nossa confissão. O que eu fiz agora com você, diante aos seus olhos e de quem está ouvindo, é confessar a Cristo, é confessar o que Ele fez por nós, e confessar o que Ele está fazendo por nós. Ficar firme na fé em Cristo Jesus. Como é que a minha fé se mantém firme, irmãos? É quando eu confesso Jesus. Quando a senhora tem a oportunidade, Dona Cândida, de estar com o Rodrigo e dizer para ele: olha, Rodrigo, o que eu aprendi hoje na igreja com o pastor sobre Jesus, sobre o que Jesus fez por mim e com certeza fez por você. Você está confessando, não o pastor, mas você está confessando Jesus ao coração do Rodrigo. Você está confessando, e quando você confessa, a sua fé se fortalece, a sua fé se mantém de pé, a sua fé começa a se restituir, a sua fé se levanta. Diga glória a Deus. Mantenha-se firme e confesse Jesus, irmãos. Confesse Jesus lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho, chama alguém para o canto. Lá no meu trabalho, lá eu sempre estou: ó, Jesus te ama, hein? Pá, ó, Jesus, olha, você pode dizer que é uma bobagem a Coca-Cola, mas Jesus Cristo me libertou da Coca-Cola, do vício da Coca-Cola. Testemunho, irmãos, de cura, de libertação. Jesus, você tem, de vez de você ficar toda hora, irmã, toda hora, irmão: ah, porque minha vida é isso, porque minha vida é aquilo, ah, porque não sei o que, ah, porque eu acho que isso, ah, porque não sei o que. Irmãos, você está na presença de Deus, então confesse em Jesus Cristo. Confesse em Cristo Jesus. Morra para este mundo e viva com Cristo, irmãos. Aleluia. Depois eu vou dar um testemunho para você. Eu tive que me desapegar de umas coisas agora uns dias atrás, irmãos, que se eu inventasse de olhar para o valor, eu acho que dava uns 20 mil reais aqui, né, João? Se eu pegasse e olhasse o que eu ia fazer, eu nunca teria feito o que eu fiz. Para os olhos da Jocelena, acho que foi até loucura.
Mas o Jesus que eu sirvo, eu tenho certeza que quando Ele me manda fazer algo, eu não penso, não, eu tomo. Ainda falei uma semana, eu acho, 15 dias antes, eu disse para Jô, manda a Vicky contar tudo isso aí, que ela bote na internet, que ela venda e tire um valor para ela, porque isso se desapegou de mim. O Espírito Santo pegou, me incomodou. Eu não falei para tu dar para alguém, eu mandei tu desfazer disso aí. Amém? Se eu fosse olhar, meu Deus, nunca ia me desapegar. Um valor muito grande, mas eu tive que me desapegar. Tem coisas na sua vida que você ainda tem que se desapegar. Se desapegue, porque você não vai levar nada disso para o céu. Nem você vai levar sua família. Como assim, pastor? Nem você vai levar sua família, porque a salvação é individual. O que você vai criar nesta terra é uma cobertura para que Deus guarde e proteja. Amém? É a pessoa, ela vai ter que tomar a decisão de receber Jesus em sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração.